último vídeo eu comentei sobre Madame Bovary de Gustave Flaubert, então hoje eu vou falar um pouco sobre a história dela. O autor dessa obra levou 5 anos. Levou 5 anos para escrever Madame Bovary. Isso quando ele começou a escrever, né? Porque a história que ele narra nesse romance é baseada meio que em fatos que aconteceu na época. Uma mulher adúltera e que ela suicidou-se tomando arsênico. Então quando foi lançada a obra em 1857, ele começou a escrever em 1851, 1852, mais ou menos por aí. Então meio que as pessoas já tinham esquecido do que tinha ocorrido. E quando essa obra foi lançada, foi um rebuliço, assim como aconteceu com a Sonata Kreutzer do vídeo anterior. Vamos por aqui, lá à frente. Deixa eu atravessar aqui que eu volto a falar. O romance ele envolve dois personagens centrais, que é Carlos Bovary, que é um médico, que se casa primeiro com uma viúva, um casamento arranjado pela mãe dele. Casamento pensado só no dote, nas condições financeiras da viúva. Essa viúva morre e Carlos herda os patrimônios dessa viúva, financeiro, algumas terras, mas pouca coisa, nada de absurdo. Depois ele conhece Emma, uma jovem aí de 16, 17 anos, Carlos, mais velho que Emma, não lembro a idade dele agora. E depois do casamento ela se torna, claro, Emma Bovary, Madame Bovary. E o que é que tem de especial em Emma? Emma, ela é uma moça bonita, ela foi educada no convento e as freiras do convento meio que permitiam Emma ler romances, revistas da época, e Emma lia muita coisa. Ela passou aí bom tempo nesse convento, lendo tudo, devorava revistas, histórias românticas. Então ela ficou com essas expectativas de romantismo nela. Alguns vídeos que eu assisti sobre Madame Bovary, na época que li, dizia que Emma tinha um problema, que era ela lia, era uma pessoa instruída, lia bastante para os padrões da época dela, só que ela não conseguia distinguir a realidade da fantasia, da ficção romântica. Então quando ela se casa com Carlos Bovary, ela carrega com ela essa expectativa
dos romances que ela lia. E ela se decepciona com a vida de casada, com a vida conjugal. E ela, Carlos Bovary, como eu disse, um médico fracassado, um médico profissional medíocre no sentido de mediano, tá ali na média, não no sentido pejorativo. Ele é um cara que meio que conformado com a situação que tem na vida, com a mulher que é casada, com o cotidiano, com os clientes que ele atende. E Emma fica entediada com essa vida. Ela não consegue ter conversas interessantes com Carlos. Ela diz que conversar com Carlos é como se estivesse conversando com uma calçada, ou seja, uma conversa plana, reta, sem muito interesse. Só ela fala quando está jantando, ou no momento das refeições, né, jantando com ele na mesa. Só ela fala, ele fica meio que só ouvindo, sem muito interesse nas conversas dela. Então a vida de Emma, ela cansada do cotidiano, lembra aquela música de Chico Buarque, Cotidiano. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Acho que me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Tô inspirado. Então Emma, frustrada com aquela vida de casada, ela começa a querer realizar os seus desejos mais íntimos. Então, no decorrer da narrativa, ela se envolve tem um caso com Rodolfo e com Leon. Rodolfo é um personagem, um homem rico, galanteador, quando ele coloca os olhos em Emma. Primeira vez que ele coloca os olhos em Emma, já percebe, epa, essa aí é uma presa fácil. Essa aí ela tá transpirando desejo. Ele conseguia sentir no ar os hormônios dela. Uma resenha essa parte. E realmente eles conseguem. Na versão que eu li do livro, ele trata a tradução, fala em entrevistas. Toda vez que Emma se encontrava com seus amantes, ele descrevia como a entrevista de Emma com Rodolfo. A tal hora teria entrevista. Uma resenha, isso, entrevista. E é muito interessante as artimanhas que Emma faz para poder se encontrar com Rodolfo. Na casa dela tem um beco que é escuro na lateral desse beco. Ela se encontra com Rodolfo lá nesse beco à noite, forra o chão, ficam na entrevista olhando para o céu estrelado, com o marido dentro de casa, muitas vezes dormindo. E com Leon também, muito interessante como Leon é mais novo do que ela, como eles têm um caso
ficam muito tempo se olhando, se paquerando. Leon é um cara que lê, gosta de romances, assim como Emma gosta de romances. Na primeira vez que ela encontra Leon, começa entre eles uma troca de literatura, né? No livro ele fala que começou um comércio de livros entre eles dois. Então eles meio que se entendiam nesse contexto, enquanto Rodolfo era galanteador, via as mulheres como objeto, descartava as mulheres, estava com uma mulher antes de conhecer Emma. Ela estava enjoado dela porque fulana já é, parece que ele fala que ela é gordinha, uma coisa assim feia, então precisa de uma carne nova. Então ele enxerga, Rodolfo enxerga em Emma uma nova oportunidade de provar para si mesmo que ele é capaz de conseguir quem ele quer. Já Leon é mais novinho, mais cauteloso. Emma fica louca para que Leon agarre ela, tome iniciativa, né? Mas aí Leon é totalmente diferente de Rodolfo. Rodolfo vai lá, pega, abraça e fica olhando para ela, pega na cintura dela. Leon é mais romântico. Eles demoram, inclusive, Leon e Emma, para acontecer, e o leitor fica nessa expectativa para ver o momento em que Leon e Emma realmente se concretizam lá a entrevista deles. O Rodolfo é mais rápido, com Leon demora. É interessante como acontece essa entrevista de Emma com Leon. Ela escreve uma carta para Leon, dizendo que até então nunca tinha acontecido, nós ficávamos só nas conversas, nos galanteios, pegando mão e tal, troca de olhares. Ela escreve uma carta para Leon para acabar com tudo. Leon coloca ela, combina com ela, encontrar com ela numa igreja. Isso já é meio que uma afronta, né, para a religião. Imagina o primeiro encontro de Emma com Leon, primeira entrevista se dá numa visita a uma igreja. E ele sai numa carruagem com ela e sai cavalgando pela cidade, pelas estradas, pelos caminhos, e a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Só no final dessa narração toda que aparece um papel, uma carta jogada assim, que Emma despedaçou, picou a carta e jogou assim pela janela. Então a gente fica entendido pra gente que lá dentro da carruagem eles conseguiram chegar às vias de fato desse romance deles dois, né? Muito interessante essa parte, essa descrição, como Gustave Flaubert conduz essa primeira entrevista de Emma com Leon. Então Emma, ela comete aí 2 adultérios. A sogra dela, a mãe de Carlos Bovary, percebe esse comportamento de Emma e ela sabe que Emma é assim por causa dos livros que lê, né? Emma fica constantemente mandando vir da cidade encomendas do livreiro, uma banca de revistas, vendedor de jornais, que mande para ela essas revistas. A mãe de Carlos, que é a sogra de Emma, inclusive proíbe de ela ler esses livros, ler essas literaturas, na verdade. Então Emma é uma mulher adúltera. Ela engravida de Carlos
tem uma filha chamada Berta. Emma acha a filha dela feia, não tem carinho pela filha. Ela, além disso, ou seja, pede no casamento, pede como marido, infeliz como mãe, ela também se tornou uma pessoa consumista. Não faltava nada para Emma, ela tinha uma vida tranquila, mesmo assim ela se deixou levar pelos impulsos consumistas. Isso é uma crítica à Revolução Industrial, o início ali da Revolução Industrial, que estava incentivando os padrões de consumo, consumir. Então, Emma se torna consumista, gasta muito dinheiro com coisas que não precisa, se endivida e leva a família à falência financeira. Chegando aqui no fim da ciclovia, aí eu vou voltar e continuo falando. Ela começa a pedir ajuda aos amantes dela e todo mundo vira as costas para ela, ninguém ajuda. Ela pede ajuda ao magistrado, explica a situação dela, que os bens da família vão ser todos penhorados, os poucos bens, né, vão ser penhorados. Até então Carlos não sabe, o marido dela, Carlos, não sabe dessas dívidas dela, não tem a mínima ideia do que esteja acontecendo. Carlos, na verdade, não desconfia de nada, né? Nem dos adultérios que ela comete, nem do consumismo que ela também se enrosca toda, né? Então, ela pede ajuda primeiro a esse magistrado, ela toda chorosa, o cara, um homem interesseiro, insinua que ajuda ela em troca de serviços, favores sexuais, né? Fica olhando a silhueta de Emma, olhando como ela é bonita e meio que sugere: eu lhe ajudo se você, né, ter uma entrevista, se tiver uma entrevista com você. Ela sai indignada, não aceita, nojento esse homem. Aí ela vai pedir ajuda a Rodolfo, o amante dela, que aí o Rodolfo ela já tinha tido uma decepção amorosa com ele. Ela tinha combinado de fugir com o Rodolfo, feito vários planos com ele de fuga, e ele abandona ela, não foge com ela, ela fica a ver navios, profundamente decepcionada. Aí ela vai pedir arrego a Rodolfo, no desespero dela. Vai lá onde ele mora, num castelo, mora sozinho. Ele disse que também não tem como ajudar, não tem dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu lhe ajudaria. Aqui ela fica olhando assim, os olhos dela passando, né? Um relógio de ouro, umas pratarias em cima não sei de onde, né? Então, poxa vida, como é que você não tem dinheiro aí? É só você vender. Aí ele recusa. E nesse pedido de ajuda a Rodolfo, ela também se insinua, assim como o magistrado ficou se insinuando para ela, ela também se insinua a ele, abraça ele, agarra ele, em troca de favor. Ou seja, o que ela tinha recusado do juiz, ou seja,
fazendo serviço de prostituta, né? Se prostituindo. Ela se ofereceu para Rodolfo nos mesmos termos, sem nem perceber que estava fazendo isso. Ela pede ajuda a Leon, que Leon tire dinheiro lá do trabalho dele, escondido por algum tempo, depois ela devolveria, emprestado. Só que ideia da mulher. Leon também não faz. Então ela se sente abandonada pelos dois casos que ela tinha. E no auge, no ápice do seu desespero, ela toma uma atitude que eu não vou dizer qual é, para não dar spoiler. Não vai estragar o fim do livro aí para quem for decidir ler. És a nobre infantaria das armas a rainha, por ti daria a vida minha, e a glória prometida nos campos de batalha está contigo, ante o inimigo, pelo fogo da metralha. Servi aí no exército em 1994, no NPOR. Tive a impressão de que, quando a gente fala em Madame Bovary, tinha comentado com algumas pessoas, o pessoal é um romance de traição, de sexo. Tem traição, claro, né? Adultério, só que não é sobre... Eu acho que não é sobre... Não é sobre traição, é sobre adultério. É sobre, como eu disse no começo do vídeo, é sobre uma mulher que ela realiza seus desejos, independente de qualquer coisa. Flaubert foi levado a julgamento na época por causa dessa obra, das acusações que ele sofreu, né? Crítica à moralidade, à religião, aos costumes da burguesia. E ele cunhou uma frase no julgamento dele para poder se defender, de que ele disse: Madame Bovary sou eu. Madame Bovary sou eu. Então ele conseguiu ser absolvido. Fiquei com um vazio quando terminei de ler assim, poxa, que saudade, fiquei triste no fim. Com saudade, inclusive, com saudade entre aspas, né? Poxa vida, e agora? Carlos Bovary, um bom marido, um bom homem, passou por tudo que passou e teve esse fim.